Boa tarde. Iniciamos agora mais uma apresentação do Voto a Voto desta segunda-feira, 24 de setembro. Falta exatamente 9 dias para a eleição de 3 de outubro. Por esta razão, os candidatos ao governo do Estado intensificam a campanha no rádio e na televisão na busca do voto dos indecisos. Os candidatos a deputado estadual e federal também fazem um trabalho redobrado, principalmente no interior do Estado, nesta última semana que antecede o pleito eleitoral. É realmente uma semana decisiva para todos os candidatos. A Telepisa avisa aos usuários que têm contas telefônicas a pagar no BEP que as mesmas encontram nas agências da Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, em Teresina e no interior. A relação com a mudança da agência está fixada nos prédios da empresa. As informações podem também ser obtidas pelos telefones 144, 215, 4156 e 215, 4312. No programa de hoje, nós vamos conversar com o candidato a deputado estadual Marcelo Castro, do PMDB, com o candidato a deputado estadual Francisco Figueiredo de Mesquita, também pelo PMDB, e o engenheiro Manuel Lapa, candidato a deputado estadual pelo PDT. Já se encontra aqui nos nossos estúdios o engenheiro Manuel Lapa. Boa tarde, doutor Manuel. Boa tarde. Nadar e morrer na praia. Tem sido sempre assim no Brasil, especialmente no Piauí, o posicionamento da esquerda? Não. A esquerda do Piauí, ela vai ter um grande avanço em virtude dessas coligações que outrora nós não fazíamos essa coligação. A Frente Piauí Popular, no seu geral, nós coligamos com PT, PDT, PSB e PCdoB. Isso vai ser um grande avanço para nós da esquerda. Caso o senhor seja derrotado nessa eleição, o senhor pretende concorrer novamente? Certo. Caso eu seja derrotado, eu vou lutar para me candidatar a vereador no próximo pleito. Porque eu acho que uma eleição não significa desespero de um candidato novo. Doutor Manuel, por que o senhor deixou de participar do programa gratuito do TRE da Frente Piauí Popular? Eu deixei de participar do programa gratuito do TRE em virtude da grande demora. A gente chegava por volta de 8 horas e ficava marcando para a gente para as 10, para as 2 horas da tarde, 8 horas da noite, e muitas vezes eu ia gravar 11 horas da noite. E eu não gostei muito bem, que quando chegava lá, eu me sentia nervoso em virtude do tempo e o desgaste da minha pessoa ali presente. Mas como político não tem desgaste maior do que participar de um programa? Não existe coisa que requer mais energia, mais paciência do que isso aí? Exato. Sendo político, já muda de figura. Eu, como candidato, a primeira vez, eu não sentia, agora já estou mais acostumado, estou me acostumando mais com esses problemas de espera, que é um problema que, para a gente que está iniciando, é horrível. O senhor está nervoso? Não. Relaxa. Sendo engenheiro, o senhor tem alguma proposta no campo da eletrificação rural? Exato. Eu pretendo eletrificar a zona rural do Piauí, onde vai ter um problema de agricultura no nosso estado, que está muito carente, e nós temos que dar muito incentivo às pessoas do campo, para que não haja o êxodo rural. E o senhor, como pretenso político, deve estar a par da situação que envolve o Banco do Estado do Piauí. Como é que o senhor analisa essa liquidação extrajudicial, sendo o banco a mola propulsora para o desenvolvimento do estado? Nós, piauienses, sentimos muito com esse problema acontecido com o Banco do Estado do Piauí, porque o Banco do Estado do Piauí é um banco onde ele trazia o progresso para nosso estado, através do êxodo, não deixava acontecer o êxodo rural que está acontecendo no momento na nossa cidade. O êxodo rural são as pessoas que vêm da cidade pequena para a cidade grande, fazendo com que o povo piauiense ele se encontre mais dificuldade futuramente. O senhor acha que o problema do banco tem alguma relação com algum golpe político? Tudo no Brasil está ligado à eleição. E sobre o problema do banco, eu acho que está ligado, porque o banco não foi só no Piauí que aconteceu, foi em vários estados. Por que não aconteceu depois da eleição? Doutor Manuel, nós vamos agora colocar 2 minutos de câmera e microfone à sua disposição para que o senhor dê o seu recado final. Tá certo. Eu como candidato a deputado estadual, estou entrando pela primeira vez nesse campo de política. Eu preciso de muito apoio das pessoas novas, os eleitores novos que têm 16 anos, 18 anos, para que ele entenda a nossa mensagem. Meu número é 12.221, sou candidato do PDT pela primeira vez, já participei de lutas no Rio de Janeiro, através do Leonel Brizola,
fiz campanha política no Rio de Janeiro e outra coisa, participei também de política aqui no Piauí, pelo PDT, mas só que eu não era candidato e eu estou lutando para que haja uma compreensão do povo em geral do Piauí. Nós agradecemos a sua presença, doutor Manuel, aqui no nosso programa e PDT saudações. Obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com uma entrevista com o candidato a deputado estadual Marcelo Castro. Um instantinho só. Com voto a voto, já se encontra aqui em nossos estúdios o candidato a deputado estadual Marcelo Castro. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Como é que o senhor analisa a disparidade das pesquisas entre o Instituto Vox Populi e o IBOPE? Bom, Arlete, o Instituto IBOPE fez várias pesquisas no Piauí e outro dia deu uma entrevista na televisão e cheguei a dizer que se fossem verdadeiros os números do IBOPE, o povo do Piauí deveria ser esquizofrênico, deveria ser psicótico, deveria ser louco, porque não é possível que o povo mude tanto como da maneira que o IBOPE apresenta. Observe o seguinte, o IBOPE passou mais de 3 meses fazendo pesquisa no Piauí e dizendo que o eleitorado do PT, com o PDT, correspondia a 4% dos entrevistados. Aí, de uma pesquisa para outra, passa 3 meses dizendo que o eleitorado do PT corresponde a 4%. Aí, de uma pesquisa para outra, com um intervalo de 12 dias, aí muda de 4 para 7. Então, isso não tem lógica. Quer dizer, o normal seria que o PT começasse a campanha com 4%, com 15 dias passasse para 4,5%, com mais 15 dias para 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%. Mas ele passa 3 meses estancado em 4% e em 12 dias muda tudo e dobra. Não tem sentido. Outra coisa que não tem sentido. Quando o IBOPE começou a pesquisar no Piauí, apresentou um número de indecisos de 19 pontos percentuais. Com 3 meses de campanha depois, ainda tinha o mesmo número de indecisos, 18, porque em estatística 18 é a mesma coisa de 19. Com 3 meses depois, tinha o mesmo número de indecisos, 18 pontos percentuais. E o professor Alferraz se encontrava no mesmo patamar de 26, 28 pontos percentuais, com 3 meses de campanha. Então, como é que o IBOPE pode justificar que durante 3 meses de campanha, porque a campanha é feita exatamente para as pessoas optarem por um candidato. Então, a campanha começa, os candidatos levam a mensagem e aquelas pessoas que são indecisas vão deixando de ser indecisas e vão fazendo opção por um candidato. Como é que o IBOPE justifica que depois de se passarem 3 meses, continuava o mesmo número de indecisos? Aí, de uma pesquisa para outra, com intervalo de 12 dias, o professor Alferraz sobe 5 pontos percentuais, o Freitas Neto cai 3, quer dizer, diminui 8 pontos. Então, houve um movimento brusco, segundo o IBOPE, de mudança de indecisos para o Alferraz e de pessoas que tinham optado pelo Freitas Neto, que desistiram do Freitas Neto e começaram a optar pelo Alferraz. Na pesquisa seguinte, o que é que se deveria esperar? Se deveria esperar que essa tendência continuasse. Porque se em 12 dias diminuiu 8 pontos percentuais, com mais 12 dias deveria diminuir 8 pontos percentuais, ou pelo menos 4 pontos percentuais, ou pelo menos 3 pontos percentuais. Aí o IBOPE apresenta uma pesquisa 12 dias depois e dá os mesmos números, aumentando o Freitas Neto 1 e mantendo o mesmo número do Alferraz. Quer dizer, o povo ficou doido para o povo passar 3 meses parado, sem optar por ninguém, em 12 dias faz a opção por Alferraz, depois de 12 dias não opta mais. Isso não pode, isso não tem sentido. Quer dizer, o IBOPE botou uns números aqui, é uma instituição respeitável, de muita tradição, é uma instituição séria, mas em realidade o IBOPE apresentou uns números que estão completamente dissociados da lógica, da realidade. O nosso instituto aqui do Piauí, o IPOP, tem feito umas pesquisas mais realistas, mais dentro da lógica. Ou seja, ele começou com um determinado número de indecisos, mas à medida que a campanha foi transcorrendo, o número de indecisos foi diminuindo, o número do professor Alferraz foi aumentando. Então começou com 26, passou para 30, passou para 33, passou para 37. Então tem lógica. A última pesquisa feita agora foi pelo Instituto Vox Populi, que foi o instituto contratado pelo Collor para fazer a sua campanha de presidente. Um instituto reconhecidamente competente, um instituto sério, e que os números do Vox Populi estão mais ou menos batendo com os números do IPOP aqui do Piauí. E que na última pesquisa que o Vox Populi fez, a diferença entre o professor Alferraz e o Freitas Neto eram apenas de 3 pontos percentuais.
que está dentro do que a gente sabe, está dentro da lógica, está dentro de uma evolução normal da campanha. E não como que é o Ibope nacional, que apresenta números completamente contraditórios, completamente aleatórios. Deputado, o candidato a governador Freitas Neto vem ao longo da sua campanha, através de rádio e televisão, prometendo e se comprometendo com a melhoria salarial do funcionalismo público. O senhor acha que ele é capaz de assentar esse problema? Anete, eu acho o seguinte, o estado do Piauí é um estado pobre, é um estado que não tem indústrias, é um estado que não tem turismo e que a população ou vive da atividade primária, do setor primário, com sua rocinha, criando a sua cabra ou criando a sua vaca, ou então essas pessoas, na sua grande maioria, são funcionários públicos, ou federal, ou estadual, ou municipal. Então o número de funcionário público do Piauí é um número exorbitante, é um número excessivo. Então o estado do Piauí, por ser um estado pobre, por não ter oportunidade de emprego, vem ao longo de todos os governos do Piauí praticando este paternalismo, empregando em excesso, além das necessidades da máquina administrativa. Então, se o estado do Piauí tem tantos funcionários, você tem que chegar a uma conclusão. O bolo é um só. Se reparte por poucos, cabe uma fatia maior a cada um. Se reparte por muitos, cabe uma fatia menor. Agora, eu acho que o maior dever, a maior obrigação de um administrador público, de um estado pobre como o Piauí, é com o funcionário público. Eu acho qualquer que seja o futuro governador do Piauí, se chame ele Walter Reis, que eu torço e espero que seja o nosso futuro governador, e estou certo de que será. Ou se chame Freitas Neto, ou se chame Antônio Neto, ou se chame Macedo, ou se chame qualquer outro nome, o futuro governador terá que encarar com muita seriedade, com muita responsabilidade, levar as associações de funcionários públicos para discutir seriamente o problema, que é um problema gravíssimo e que requer uma urgente solução. É impossível, inconcebível, se enfrentar o problema de um estado pobre como o Piauí, sem se levar em primeiro lugar a questão do funcionalismo público estadual. Deputado, a Assembleia Legislativa será realmente renovada, como se comenta por aí? Será. Eu acredito que haverá uma grande renovação. Talvez aí de 1/3. Nós somos 30 deputados e é provável de que voltemos só 20. Eu só espero é que eu esteja no meio desses 20. Eu tenho me esforçado muito, ao meu julgamento, com toda, sem nenhuma modéstia, mas com toda a humildade, ao meu julgamento, eu tenho sido um deputado muito trabalhador, que encaro a minha função com muita responsabilidade. Estou sempre na Assembleia trabalhando. O meu gabinete, eu acho que é o gabinete mais cheio da Assembleia. Sou um deputado, modéstia à parte, atuante, sempre presente. Então, eu acho que o povo deve escolher um outro para substituir. Eu acho que não está ainda na minha vez. Algum dia, sem dúvida nenhuma, chegará o dia em que o povo julgará de que eu não devo mais voltar na Assembleia. Eu só espero que eu faça esse julgamento antes do povo, porque com minha autocrítica eu mesmo desisto de ser candidato. No dia que eu julgar que não estou correspondendo às expectativas do povo e de que eu não sou um deputado atuante, não sou um bom deputado, é evidente que eu nesse dia não me candidataria mais e voltaria à minha atividade. Como você sabe, eu sou médico do INAMP, sou psiquiatra, era médico da Colônia, do Hospital Meduna, fui professor da Escola Técnica durante muitos anos e sou professor da universidade. E sem dúvida nenhuma, por isso, é um dos motivos que eu tenho tido sempre uma boa votação em Teresina, embora tenha minhas raízes no interior. Normalmente não faço campanha em Teresina, mas sempre tenho uma boa votação aqui, dado exatamente essa ligação. Quer dizer, eu comecei a ser professor da Escola Técnica, quando eu tinha 18 anos de idade. Passei a vida toda. Quantas pessoas no Piauí não passaram por minhas mãos que eu fui professor de física? Quantas pessoas no Piauí eu não fui professor de psicologia médica, de medicina legal, de psiquiatria lá na universidade? Quantas pessoas no Piauí eu não atendi no INAMPS como médico? Então, acho que isso tem me dado um grande handicap e isso tem me dado essa boa votação aqui em Teresina, que eu tenho me esforçado sempre ao longo dos anos para corresponder à confiança que o povo sempre depositou em mim. Lidar com o povo é gostoso, né? É bom, eu gosto. Eu sou descendente de uma família de políticos, como você conhece. Nasci no meio da política
E eu gosto de ser político. Sou político por vocação, por amor. Eu gosto de ser político, me entusiasmo, vibro, luto. Fico verdadeiramente realizado quando faço alguma coisa de importante, que eu sinto que tem alguma repercussão que possa ajudar o Estado, que possa ajudar o nosso povo. Deputado Marcelo Castro, o episódio de fechamento do BEP, o senhor acha que esse tipo de problema que aconteceu no mundo político ele trará algum reflexo negativo na eleição do dia 3 de outubro? Eu acho que não. Acho que não, e acho que seria uma grande irresponsabilidade e um tremendo mau gosto, até um certo talvez identificasse até um defeito estrutural de personalidade de uma pessoa que pudesse querer se prevalecer de uma situação dessa para tirar proveito político, gente. Eu encaro a situação do Banco do Estado assim como um doente, vamos dizer, uma pessoa que furou um olho, e aí o outro vai ter lucro com aquela desgraça que aconteceu com a pessoa. Esse episódio do Banco do Estado, isso é uma calamidade, isso é uma tragédia, isso é uma coisa inominável, isso é uma coisa horrível. Eu acho que poucas pessoas podem aquilatar a dimensão do problema, do prejuízo que o Piauí está tendo com a liquidação do Banco do Estado. Era uma coisa para todos nós estarmos chorando. Nós, não são só os funcionários do Banco do Estado, não. Todos nós piauienses que precisamos do Banco do Estado. Aqui me perdoem os outros bancos, mas eu acho que no Piauí não tem um banco que tenha um corpo técnico de pessoas preparadas, de pessoas dedicadas, que conhecem o Piauí, que amam o Piauí, que trabalham com tanta eficiência quanto o Banco do Estado. Eu, Arlete, já negociei, como é que se diz? Já transei com vários bancos do Piauí, mas nenhum banco eu me dei tão bem quanto o Banco do Piauí. E isso não é porque eu sou político, porque antes de eu ser político, eu já tinha relações com o Banco do Estado, o atendimento é excelente, é um banco eficiente, um banco ágil, um banco que se movimenta com rapidez e, sinceramente, isso é uma coisa que todos nós só deveríamos lamentar. Acho que é um erro de estratégia política se querer tirar proveito de uma situação dessa. Acho que nenhum partido deveria tirar proveito disso, mesmo porque, Arlete, o PFL está querendo tirar proveito dessa situação. Mas o PFL fica sem defesa. Porque para se saber quem quebrou o banco, por que é que o banco está assim, só precisa se fazer duas perguntas. Quem são os devedores? De que lado estão os devedores? E em que governo contraíram os empréstimos que não pagaram? Então, foi no governo do seu Hugo Napoleão, onde os empréstimos saíram do Banco do Estado para as firmas dos seus parentes, dos seus correligionários, dos seus amigos, e não pagaram o banco. E essas pessoas que tomaram o empréstimo, todos eles apoiam o Freitas Neto. Só precisa dizer aqui, citar algumas. A Pigás, que é uma firma aí do pessoal do sobrinho do Hugo Napoleão. A Freitas Leal, é do João Freitas, tio dele lá, dos Freitas. A Gecosa é do meu amigo Francisco Costa, que é deputado deles. O Eurimar é candidato do PDS, que está lá junto com o Freitas Neto. O Lorival Parente é um dos financiadores da campanha do Freitas Neto. A Puti, do Hotel Rio Puti, que eles estão lá todo dia tomando uísque lá, são amigos deles. E por aí vai. Quer dizer, não tem uma única empresa do lado do nosso lado. E não tem nenhum empréstimo desse contraído no tempo do Alberto Silva, todos foram no Napoleão. Então, quem quebrou o banco foram eles. Agora, se o Alberto Silva deveria ter salvo o banco, poderia ter salvo, deveria ter pago o rombo deles, é outra questão. Eu acho que o Banco do Estado é uma coisa tão importante que nós não temos que ir atrás quem foi que quebrou, quem foi que fez o empréstimo, quem é que deve, de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é de todos nós, que o banco é nosso. E nós é que temos que trabalhar para salvar o banco. Eu estou disposto a dar minha parcela de contribuição. Aliás, todos os projetos que o governador mandou para a Assembleia, nós celeremente, rapidamente aprovamos na intenção de salvar o Banco do Estado do Piauí. Agora, os seus deputados federais, que são na maioria do PFL, caberia uma ação mais enérgica. Não agora, que ainda está em tempo, pode ser agora também. Mas desde antes, em salvação do banco. E não a gente sentir de que muitos deles ficavam querendo, buscando essa intervenção, essa liquidação, para dizer, o governador acabou com o banco para tirar proveito político. Isso é uma maldade, e uma coisa dessa não se faz.
se tiver algum dia na minha vida de ser político, de ser deputado, de ganhar um cargo público às custas da desgraça dos outros, da desgraça do Piauí, nesse dia eu não preciso mais ser político, eu não preciso mais me candidatar a coisa nenhuma, eu vou cuidar da minha profissão, vou ser médico, vou ser professor da universidade, isso é uma indignidade. Olha, não é sério o homem que quer se aproveitar de uma desgraça como a tragédia do Banco do Estado para poder ganhar uma eleição no Estado do Piauí. Deputado, nós agradecendo a sua presença e desejamos muito sucesso para o senhor. Eu agradeço, Anete, e estou sempre às suas ordens, como sempre estive. Muito obrigado. Até breve. Vamos agora para um outro intervalo comercial e voltaremos em seguida com a entrevista do candidato a deputado estadual Francisco Figueiredo de Mesquita. Já, já. Estamos de volta com voto a voto. Já se encontra aqui o candidato a deputado estadual Francisco Figueiredo. Boa tarde, deputado. Boa tarde para você, para os telespectadores. Estou às suas ordens. O senhor tem conseguido se eleger deputado estadual com apoio do eleitorado de Teresina. E agora, o senhor conta com esse apoio mais uma vez? Bem, eu não tenho nenhum motivo para desacreditar do apoio do povo de Teresina, porque eu sou uma pessoa que sempre fui leal a quem votou em mim, às propostas nas quais eu acredito, nunca abandonei o meu partido, eu sou PMDBista desde 1965, nunca mudei de partido, porque eu acho que partido é coisa séria, eu considero o partido como uma religião, quem acredita e ama, não abandona. E por isso eu me sinto inteiramente à disposição da minha própria consciência para dizer que eu não traí o povo, e por isso eu não tenho nenhum medo de ser abandonado pelo povo. Eu acredito sinceramente que mais uma vez o povo de Teresina me depositará a sua confiança para que eu continue participando da vida pública do meu estado. O senhor se reportou aí aos partidos políticos. O senhor acha que o pluripartidarismo atrapalha, confunde a cabeça do eleitorado? Eu acho que há uma falta de convicção dos homens públicos. O Brasil, que tem 50% de sua população constituída de analfabetos, com uma opinião pública muito arredia a problemas políticos, 4 partidos seriam suficientes para poder a gente ter uma democracia pluralista. Essa confusão de 30 partidos serve apenas para cambalaches eleitoreiros, em que se cria um partido político exclusivamente para ter acesso aos meios de comunicação e assim tumultuar a opinião pública, que fica sem saber se o candidato que está lhe falando é de direita, de esquerda, de centro, de onde é que ele é. O que muita gente quer com o partido político é realmente se aproveitar de cargos públicos e nunca servir a ninguém. Eu acho que para o Brasil, numa democracia como a nossa, 4 partidos seriam suficientes. 30 partidos é uma confusão infernal que não aperfeiçoa de maneira nenhuma a nossa democracia. O que representará a eleição de Uol Ferraz no contexto sociopolítico piauiense? Representa pela primeira vez nesses últimos anos uma mudança. O Uol Ferraz é um homem de classe média, um homem que se fez por si. Foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito eleito, deputado federal, não tem ramificação com nenhuma das oligarquias tradicionais, não representa nenhum conglomerado de grupos econômicos, nem industriais, nem empresariais e nem de proprietários rurais, é um homem de classe média. Será a primeira vez que a classe média piauiense assumirá o governo do estado. Convicto que eu sei que ele é, de que eu pode servir ao Piauí, leal como ele é às suas propostas e a sério como ele é com aquilo que ele faz, eu acho que o Uol Ferraz é a única solução para velhos problemas do Piauí. Eu quero dizer aos piauienses que eu que conheço o Uol Ferraz, ele não é mágico. Ele não é o Copperfield que em 24 horas vai mudar o Piauí. Evidentemente que ele terá 4 anos para mudar alguma coisa no Piauí. Os problemas do Piauí são tão graves que apenas um governo é insuficiente para resolvê-los. Mas já é um começo para tentar enfrentar estes problemas. O Uol Ferraz não será o salvador da pátria. Ele será um homem que tem um estilo político, já demonstrou a administração exuberante em Teresina e poderá repetir no governo do estado. Ele assumirá o governo sem compromissos maiores, a não ser com os partidos que o apoiam e, em primeiro lugar, com o povo que acredita na sua personalidade. O senhor acha que o fechamento do Banco do Estado, a população, o povo, de modo geral, é o maior prejudicado com isso? Eu tenho uma singular interpretação para o fechamento do Banco do Estado. O povo do Piauí nunca entrou no banco a não ser para pagar talão de luz ou receber o seu conta-cheque. O povo, o povão, o funcionalismo público fica do lado de fora do banco, no sol, e do lado de dentro um soldado com um revólver na cintura para evitar que o povo entre no banco de ar-condicionado. O Banco do Estado sempre foi e serviu para a oligarquia, serviu para a elite empresarial. O banco chegava ao ponto de financiar ICM, os comerciantes arrecadam de ICM na hora que vende a mercadoria e na hora de pagar o imposto tiravam um empréstimo financiado no banco, subsidiado com juros de amigos. Então o Banco do Estado só servia sempre para uma elite. Eu lamento pelo Piauí como instituição federativa que não podia perder um banco que podia fazer algum desenvolvimento. Lamento pelos funcionários do banco que vão perder seu emprego. Mas o povão não tem nenhum
prejuízo com isso e o povão nem se tocou. A sensibilidade do povo não foi atingida porque o povo sempre ficou do lado de fora do banco. O povo pobre do Piauí, o funcionário estadual, não tem renda para tirar empréstimo no banco. Ele tira empréstimo na Finivete. Quem quiser encontrar funcionário público, vá para a Finivete, que é a quitanda financeira de Teresina, que empresta 2 mil para um, 3 mil para outro. O Banco do Estado sempre foi uma instituição que pertenceu às elites empresariais, firmas poderosas, que se banqueteiam e que há poucos dias estavam se cotizando para oferecer um jantar de 20 milhões para o senhor Freitas Neto. Foram eles que fecharam o banco, aliados a um esquema político do seu Hugo Napoleão e dos deputados federais, que estão apavorados que vão perder o governo e quiseram encontrar um fato bombástico para tentar desviar a opinião pública, mas que o tiro entrou pela culatra, porque o povo não tomou conhecimento desse fechamento. Ele não vai ter nenhum prejuízo eleitoral para o UOL, não vai ter repercussão para o UOL. Quem vota no UOL em Teresina é gente da periferia que morava na lama e hoje mora em ruas calçadas, que não tem dinheiro no banco, só entra lá para pagar talão de luz e poderá entrar em qualquer banco para pagar sua luz e sua água, de maneira que o fechamento do banco é mais um efeito de publicidade do que um efeito político eleitoral. Deputado, a atual campanha política do Piauí pode ser considerada de baixo nível? Evidentemente que ela não atinge aquele nível que as civilizações democráticas mais avançadas atingiriam, porque nós somos aqui, o que é o político? O político é um contínuo do povo. O que é o candidato a deputado? Ele quer ser o povo na Assembleia. Eu sou aqui neste momento o povo na televisão. O povo que estivesse no meu lugar estaria dizendo o que eu estou dizendo com toda sinceridade. Por isso, às vezes, a campanha descamba para determinado nível que não é o aceitável para uma sociedade civilizada. Mas isso é o nosso meio, nós temos que aceitar a nossa gente como nós somos, o povo que é isso. O povo não fica satisfeito que o Alferraz seja chamado de ladrão e a gente não defenda. O povo não aceita que o Alferraz seja chamado de lapidador de dinheiro público e a gente não responda. O povo não aceita que nossos candidatos sejam xingados se a gente responder. Foram os nossos adversários que começaram esse tom. Evidentemente que todo mundo tem o direito de revidar, tem o direito de se defender. A legítima defesa é um direito do cidadão e ela pode ser exercida em qualquer campo, inclusive no campo ideológico e no campo da comunicação. Eu, pelo menos, não levo desaforo para minha casa. Quem me disser um desaforo, recebe a resposta imediatamente. Daí, eu acho que por esse passo, talvez a campanha não esteja sendo uma campanha de beijinho em beijinho. Porque com beijinho em beijinho, quem faz programa é a Xuxa. Eleição se faz com ideias, se faz com proposta e eu faço, acima de tudo, com a verdade. A verdade sempre foi a minha arma. Deputado, o candidato a governador Freitas Neto disse que vai recuperar o Piauí. O senhor acredita nisso? Ele vai recuperar a família dele. Esse PFL está pensando em lavar a burra. Eles querem recuperar o tempo perdido. Eles passaram 40 anos no poder, minha gente. 1950 a 54 governou o Piauí um Freitas, o seu Pedro Freitas. De 54 a 58, seu Gaioso Freitas. Depois veio o seu Elvídio Nunes, que é da mesma família. Veio seu Petrônio Portela, da mesma família. Veio seu Dicílio Arcoverde e veio seu Lucídio Portela e seu Hugo Napoleão. Então esses homens todos juntos nunca recuperaram o Piauí. Vão recuperar agora, se voltarem ao poder, depois de 4 anos apiados do poder pelo voto do povo, eles vão tirar o atraso, vão refazer todo o patrimônio que eles estão gastando. É a primeira eleição que eles fazem à custa deles. Eles sempre fizeram eleição à custa dos cofres públicos, com os carros da prefeitura, com os carros do Estado, com a gasolina do Estado, com os funcionários públicos trabalhando para ele. Na campanha de 86, o seu Átila Lira transformou o Instituto de Educação num palanque eleitoreiro. Fazer se reunir em sala de aula para fazer comício político. A diretora recorreu a carro professora para ouvir o comício do seu Átila Lira, do seu Freitas Neto. Eles sempre usaram a máquina pública para fazer campanha. É a primeira vez que estão fazendo uma campanha à custa deles, é por isso que estão gritando, é por isso que estão chiando. Mas estão chiando é porque nunca doeu no bolso deles o preço de uma campanha eleitoral que é muito cara. Num país em que uma missa é paga, o poder não pode ser de graça. E o doutor Lucídio Portela para o Senado, o que se pode esperar dele? Eu espero que ele não seja eleito, porque seria um desastre para o Piauí. O povo, a gente vota comparando. Entre o homem da chibata, que é seu Lucídio, e o homem da caneta, que é o Paulo Freitas, eu acho que o povo vai ficar com o homem da caneta. Porque é um homem que foi desembargador, foi juiz, conhece o Piauí como ninguém, conhece as leis. É uma figura intocável do ponto de vista intelectual e moral. Está muito mais qualificado para ser senador do que um candidato que toda a sua vida é conhecido como o homem da chibata. Eu acho que o couro do povo já está muito batido de taca. O povo não precisa mais de chibata, o povo precisa de pão, o povo precisa de defesa. E o homem da caneta é melhor do que o homem da chibata. Deputado, o senhor também é advogado, certo? Sou. É advogado. O senhor é conhecido, é até admirado pela sua maneira espirituosa, pela sua maneira decisiva de falar e de se posicionar, de dizer sempre a verdade, né? O senhor aprendeu a ser bom de verbo assim, na universidade ou com as adversidades da vida? Não, eu já cheguei na universidade sabendo falar e escrever, senão eu não tinha passado no vestibular. Aprendi foi da vida.
A melhor escola é a vida, principalmente a necessidade. Eu aprendi desde menino que a dor ensina a gemer e a miséria ensina a aprender. Eu fui uma pessoa de uma infância muito miserável. Meu pai era um simples magarefe, antes de ser magarefe era um trabalhador braçal. Eu cheguei em Teresina em 1950, cheguei numa Semana Santa a comer bofe assado com farinha molhada, porque na minha casa não tinha sardinha, não tinha bacalhau, não tinha peixe. E meu pai não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, ninguém comprava fiado. Eu tenho uma infância muito sofrida. Eu entendi desde cedo que ou eu abria meus caminhos, ou nenhuma vereda se abriria para mim. E é bom que a juventude que está me assistindo aprenda. No mundo capitalista, porta não se abre para pobre, ou o pobre bota a porta abaixo com o pontapé da inteligência, da competência e da audácia, ou ele não vai a lugar nenhum. Foi por isso que eu consegui, na minha vida, alguma coisa, consegui crescer, consegui vencer, porque eu sempre acreditei na minha inteligência e eu sempre acreditei que a democracia é o único regime no qual a gente pode subir. Daí que eu aprendi a falar, aprendi a dialogar, a debater e a escolher a advocacia, porque eu acho que o advogado no Nordeste é uma espécie de zorro, é sempre uma pessoa à disposição de defender o povo nesse Nordeste de injustiça, de miséria, de perseguição e de prepotência. É por isso que Deus me deu esta garganta que não tem nenhum engasgo, me deu essa inteligência que não se atrapalha, que não se atropela, e eu falo com mais facilidade, porque eu falo sempre com sinceridade, com convicção. Eu não sou ator da palavra, eu sou intérprete dos sentimentos do povo. Deputado, o PFL e o PDS, o senhor sabe quantos ex-governadores recebendo pensão eles têm? Quase 9, vamos contar, é muito fácil. Joqueira, Lucídio Portela, Hugo Napoleão, que é senador e ganha como ex-governador, Zé Raimundo Bona Medeiros, o seu Rocha Furtado, o seu Zé Odor Maia Alencar, só os que eu me lembro assim de relance. Esses 7 homens juntos estão ganhando por mês dos cofres do Estado dinheiro que dava para pagar 1.000 professoras primárias. E ainda falam que são amigos dos professores e que são amigos do funcionalismo. Deputado, nós vamos finalizar nossa entrevista colocando câmera e microfone, 2 minutos à sua disposição. Muito obrigado, meus caros telespectadores, a você da TV Timon, povo do Piauí que está me assistindo. Eu sou o político mais combatido nesta eleição. Há um preconceito contra mim. Forças poderosas querem me derrubar porque eu represento a voz dos pobres. De todos os 30 deputados na Assembleia, o único que tem a cabeça chata, que tem a venta chata, sou eu, porque sou filho de caboclo. Os outros são filhos de burguês. Há um preconceito contra mim. Ninguém quer Chico Figueiredo na Assembleia. Ninguém quer filho de Magarefe na Assembleia. Ninguém quer ex-cobrador na Assembleia. Ninguém quer caboclo na Assembleia. A Assembleia é lugar para os olhos azuis, para os príncipes. Todos os deputados que estão lá herdaram o mandato de alguém. Eu não. Eu sou uma liderança espontânea, por isso querem me derrubar. E vocês de Teresina, mais uma vez, estão convocados a não deixar que o povo perca esse único canal de comunicação que é a tribuna que eu possuo na Assembleia, deputado eleito pelo seu povo. O meu número é 15.131. Eu nunca prometi nada a ninguém, mas eu nunca traí o povo. Estou sendo vítima de uma campanha baixa, de baixo nível, de uma perseguição miserável, mas o slogan da minha campanha é o slogan da minha consciência. Eu tenho fé em Deus, e quem tem fé em Deus não cai, porque é muito maior do que a maldade dos meus inimigos, é a bondade do povo de Teresina, que já me elegeu 4 vezes. Eu fui o vereador mais votado do Brasil em 1966, fui deputado em 70, em 74 e agora em 86 e vou ser deputado mais uma vez. Não adianta esses olhos azuis do PFL, porque a raiva deles é ter que me chamar de excelência. Não existe uma ofensa maior para um burguês chamar um caboclo de excelência, mas vão passar 4 anos chamando o Chiquinho do Povo de sua excelência, o deputado Chico Figueiredo. Nós agradecemos a sua presença e desejamos muito sucesso para o senhor. Você também, muito obrigado. E por aqui termina mais um Voto a Voto. Esperamos você amanhã nesse mesmo horário. Boa tarde.